1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, apóstolo Paulo, escrevendo essa carta ao jovem Timóteo e dando a ele as instruções pastoral de como Timóteo deveria se conduzir naquela congregação, naquela região, muito provavelmente a região de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, dando instruções a Timóteo, ele fala aqui também a respeito da ação salvífica de Deus, do poder glorioso de Deus, de salvar o pecador depravado, o pecador, o mais vil e depravado pecador. E dentro dessa visão, desse contexto de salvação, o apóstolo Paulo deixa claro que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Porém, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele está se considerando o principal dos pecadores. O interessante, irmãos, ver que Paulo se considera o principal dos pecadores. É importante observar o quê? Que Paulo não era uma prostituta, Paulo não era um viciado, um drogado, um bandido, Paulo não era um marginal, um adúltero, ou um viciado, ou um traficante. Sim, Paulo não era nada disso, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele era um homem altamente religioso, e religioso praticante, e altamente inclusive capacitado dentro da sua religião. Nós temos a referência sobre, porque nós estamos vendo um homem dizendo que era o principal dos pecadores, o pior dos pecadores, o mais pervertido ou depravado dos pecadores. Logo vem na nossa mente o quê? Não, esse cara era um bandido, esse cara era um prostituto, um adúltero, um cara que vivia fazendo, se prostituindo nas farras, bebendo. Logo que vem na mente da gente é isso. Mas não, quando Paulo diz que ele era o principal dos pecadores, ou o pior dos pecadores, isso era na época que ele era um homem altamente religioso, e altamente inclusive capacitado dentro da sua religião. Eu quero que você olhe o quanto esse homem era capacitado dentro da sua religião, abrindo aí a sua Bíblia lá em Filipenses, faltando só um pouco aí, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6 diz assim, Paulo falando sobre ele: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aqui quem ele era. Paulo está dizendo que ele era um judeu religioso, cumpridor de todas as obrigações do judaísmo, um homem que dava dízimo, um homem que dava oferta, um homem praticante no judaísmo, um homem de uma vida piedosa, de uma vida sincera, de uma vida de oração, um homem que vivia, procurava viver, acreditando ele para a glória de Deus. Mas agora que os seus olhos foram abertos, ele está reconhecendo que ele, com toda essa religiosidade, com todas essas práticas piedosas, religiosas, ele está reconhecendo que ele não passava do pior dos pecadores, do mais pervertido e depravado dos pecadores. Na verdade, Paulo era igualzinho, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, ele era igualzinho ao que muitos de nós estamos sendo hoje. Paulo era igualzinho, não tem diferença ao que muitos de nós estamos sendo hoje. Paulo, ele era um teólogo ou um leigo zeloso da sua fé. Ele era um homem também zeloso pela doutrina da sua denominação e dos ensinamentos que ele aprendia. Era um homem que de fato praticava piamente, justamente, todas as ordenanças que ele aprendia na sua religião.
E hoje nós temos visto muitos evangélicos, muitos católicos e outros religiosos também se considerando pessoas justas, pessoas boas. Porque quando Paulo ainda estava cego, ainda não conhecia Cristo, ainda não tinha sido revelado a ele a revelação da verdade, da palavra genuína e verdadeira, ele, ao praticar a sua religião, ao viver a sua religião, eles consideravam a pessoa certa, eles consideravam a pessoa justa, ele se considerava que ele estava no caminho certo, que ele era uma pessoa boa e que pelos seus esforços ele estava salvo. Até que Deus abriu os olhos dele, ele percebeu que não era nada disso. E hoje muitos católicos, evangélicos e outros religiosos estão também se considerando também justos, bons e em dias com Deus, pelo simples fato de quê? De estarem cumprindo as obrigações religiosas que a sua denominação impõe. Algumas pessoas estão se achando boa por isso. Não, eu já estou dando meu dízimo. Não, eu já estou dando minhas ofertas. Estou fazendo jejuns. Estou dando esmolas. Estou fazendo minhas orações. Mas eu quero lhe dizer que Paulo, o Paulo que era o maior dos pecadores, também praticava tudo isso. Pode olhar lá o que está escrito lá em Lucas capítulo 18, no verso 11 e o verso 12, quando o Senhor Jesus propõe aqui uma ilustração de algo que de fato aconteceu, e Jesus traz uma parábola em relação a isso. Ele diz em Lucas 18, verso 11, que duas pessoas foram ao templo para orar, um era um fariseu, o outro era um publicano, pecador. E o fariseu, Paulo era fariseu. E o fariseu, verso 11, Lucas 18, o fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Então Paulo era um desses aqui, meu irmão. Paulo era um homem que não era, como eu disse, que não era adúltero, que não roubava ninguém, que não era injusto, e não era como os demais pecadores que haviam ali. Paulo, ele era um homem que jejuava 2 vezes por semana como um fariseu. Ele era um homem que dava o dízimo de tudo quanto ele possuía, de tudo quanto ele colhia do seu campo. Ele era um homem que fazia esmolas. Ele era um homem que fazia orações, inclusive tinha as orações diárias, uma na parte da manhã, outra às 3 da tarde, que era o momento das orações dos judeus, momento da hora do sacrifício às 3 da tarde, o povo estava ali orando, quem seguiu o judaísmo fazia isso. Então ele tinha todas essas práticas piedosas, todas essas práticas, ações religiosas, todas essas atitudes. Sim, ele era um homem zeloso, como muitos de nós aqui estamos sendo. Você que é católico, você que é evangélico, espírita, muçulmano, você que tem alguma religião budista, sim, você que tem alguma religião, e você procura viver uma vida piedosa, uma vida reta, e cumprir os preceitos da sua religião piamente, e fazer o que os seus líderes estão ensinando, e andar de acordo com a liderança da sua igreja está orientando, e você que tem recebido orientações, direções na sua religião, na sua igreja, na sua denominação, e você tem praticado elas direitinho, e no seu coração você se considera uma pessoa justa, no seu coração você se considera uma pessoa reta, no seu coração você se considera uma pessoa que está em dias com Deus, pelo simples fato de quê? De estar cumprindo suas obrigações religiosas que a sua denominação impõe. Então, querido, era assim que Paulo vivia, e é assim que muitos de nós estamos vivendo. Por exemplo, quantas pessoas chegam no período do carnaval, e elas pulam carnaval, e trai a mulher, e trai o marido, e bebe cachaça, se prostitui, fornica, e na quarta-feira de cinza estão lá na igreja católica, recebendo um sinal na testa aqui, com a cinza de uma cruz. Quem aqui já recebeu isso aí? Eu já recebi. Alguém mais recebeu também? Quase todo mundo aqui. Vocês eram uns idólatras medonhos, né, irmão? Misericórdia, Jesus. Com grande libertação o Senhor Deus deu a vocês, né? A nós todos, em nome de Jesus. Então nós éramos assim, meu irmão. Eu me lembro, irmão, que quando, por exemplo, quando eu era católico,
muitas vezes eu ia para me confessar com o padre, e quando eu voltava da confissão, eu passava no bar, eu digo, vou cometer o primeiro pecado agora. Já ia tomar uma cachaça ou uma cerveja. Então, irmãos, o ser humano tem vivido, e eu achava que eu estava em dias com Deus. Não, eu já me confessei, eu já comunguei, eu já tomei a hóstia, eu já dei minhas contribuições, minhas ofertas, eu já fiz algumas obras de caridade, agora pronto, agora eu estou de bem com Deus. Meus queridos, eu quero dizer, meu irmão, que mesmo cumprindo a sua religião e doutrina rigorosamente, Paulo se considera não só um pecador, mas o principal dos pecadores. Apesar de estar cumprindo as ordenanças religiosas direitinho, de estar fazendo direitinho o que os seus líderes ordenavam, de estar praticando direitinho o que a denominação orientava, o que a doutrina ensinava, ele ainda assim se considera não só um pecador, mas o principal, o pior, o mais distante de Deus. Ele se considerava assim. Sim, eu acredito, irmãos, que isso está faltando em nós, que isso está faltando em mim, isso está faltando em você, que com toda religiosidade que muitos de nós têm vivido, que com todas as práticas piedosas que muitos de nós têm praticado, com tudo isso, nós devemos parar por um momento, e se nós pararmos por um momento, nós vamos perceber que nós não somos diferente de Paulo. Se nós pararmos e olharmos de fato para o que está dentro do nosso coração, e olharmos com sinceridade, deixar um pouco a vida alheia, deixar de olhar um pouco para a vida dos outros, e olhar com sinceridade para dentro de nós, eu tenho absoluta certeza que muitos de nós essa noite vai reconhecer aqui diante do Senhor, que é principal dos pecadores dessa geração. Pastor, como é que um homem tão santo como Paulo, tão piedoso, que jejuava, dava esmola, dava dízimo, fazia suas orações, cumpria os preceitos da lei, por que é que ele se considera o principal dos pecadores? Isso aqui a princípio, irmão, para nós aprendermos um princípio, que a religião, a prática religiosa por si, ela não pode nos purificar. Por mais religioso que você seja, você não pode alcançar o perdão de Deus. Por mais religioso que você seja, você não pode apagar os seus pecados. Isso é um princípio que nós aprendemos aqui com o que Paulo está dizendo. E por que que Paulo se considerava o principal dos pecadores, ou o pior dos pecadores, mesmo sendo aquele homem piedoso, aquele homem de esmola, aquele homem que dava contribuição, aquele homem que orava, que era rigoroso no cumprimento da doutrina da religião dele? Por que que ele se considera um pecador desviado e distante de Deus? Sim, é importante nós vermos, porque nós estamos falando aqui hoje para religiosos evangélicos, para religiosos católicos, para religiosos espíritas, e é importante saber o porquê que esse homem tão notável na história, esse homem com quem temos aprendido tanto pelo Espírito Santo, chamado apóstolo Paulo, porquê que ele se considerou o principal dos pecadores, mesmo sendo um homem piedoso e praticante da sua religião. Para nós sabermos o porquê que ele se considerava, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, mais uma vez, no capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Então vamos ver o porquê que Paulo se considerava o pior, o principal dos pecadores. Para que nós possamos sair daqui esta noite conscientes da nossa conduta diante do Senhor, para ver se porventura alguns de nós também não estamos enganados, achando que somos bons por estarmos dando ofertas, achando que somos bons por estarmos ajudando os pobres e necessitados, acharmos que somos bons por estarmos dando contribuições para a obra. Sim, mas será que no fim de tudo nós também não somos os principais dos pecadores? Vamos ver o que Paulo diz, por que ele se considerou o principal dos pecadores. Nós já vimos que não era por ser um adúltero, porque Paulo não era adúltero.
Não era por ser um prostituto, um mentiroso, um depravado, porque Paulo não era prostituto, mentiroso nem depravado. Pelo contrário, ele era um homem que você olhava para ele, era um homem correto, um homem certo, um homem íntegro, um homem que praticava coisas justas, um homem que falava a verdade, enfim. Então vamos ver que enigma é esse, que dilema é esse, que nós precisamos entender nessa palavra, porque que esse homem chegou a considerar-se o principal dos pecadores. Aí em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo de número 13, ele diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Amém. Então vamos ver, meus irmãos, por que Paulo se considera aqui o principal dos pecadores, mesmo sendo aquele homem todo religioso que ele é. Primeiro, Paulo está dizendo que antes dele ter um encontro com Cristo, ele estava na igreja, estava nos cultos, levava a Bíblia, orava, jejuava, dava esmolas, dava contribuições, cumpria as obrigações da religião direitinho, mas ainda não tinha tido um encontro real com Jesus Cristo. Esse é o caso de muitos irmãos. Muitos estão na igreja, dão esmola, dão contribuições, oram, jejuam, fazem vigílias, evangelizam, mas ainda não tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Ainda não nasceram de novo. Esse é um dos motivos. Então ele entendeu, rapaz, então eu estava na religião cego. Eu estava na religião desorientado. Eu pratiquei tudo aquilo que eu pratiquei na minha religião, mas nada eu fiz por amor a Deus. Nada eu fiz seguindo a verdadeira doutrina de Deus. Eu era cego. Eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha tido um encontro real com Jesus Cristo. E por isso ele está se considerando o principal dos pecadores, porque ele não tinha tido ainda um novo nascimento. Ele diz aqui, meu irmão, que ele era um homem blasfemo. Está aí, no verso 13, blasfemo. Antes, ele fala, você vê que ele fala antes. Por quê? Porque agora Paulo está escrevendo essa carta, ele está com seus olhos abertos. Ele está com entendimento agora, ele tem o Espírito Santo, ele tem a revelação de Deus, agora ele conhece a verdade. Agora ele foi perdoado, agora ele foi liberto, agora ele de fato é um homem de Deus. Mas ele está falando que antes dele, mesmo estando na religião, antes dele ter essa revelação da verdade, ele não passava de um blasfemo. E o que é um blasfemo, meu irmão? Um blasfemo é aquele que profana as coisas sagradas. Mas Paulo profanava as coisas sagradas? Se Paulo acabou de dizer, nós vimos lá em Filipenses, que ele era justo e piamente dentro da religião, mas apenas na religião. As coisas sagradas que de fato Paulo tinha que zelar, ele não estava zelando. E o que era? A palavra de Deus, a sã doutrina, a doutrina única, genuína, verdadeira, absoluta, o santo evangelho, a santa palavra de Deus. Paulo diz, eu fui blasfemo por quê? Porque eu endureci o meu coração para Jesus. Eu fui blasfemo por quê? Porque eu persegui a igreja, porque eu maltratei a igreja, eu resisti, rejeitei a mensagem dos apóstolos, a mensagem da igreja, a mensagem dos enviados de Cristo. Eu rejeitei, eu chacoteei, eu zombei, eu escarneci. Por isso ele diz que era um blasfemo. Irmão, tem muita gente dentro da igreja, muita gente com aparência piedosa, com aparência certinha, santinha, que estão cumprindo direitinho aí o que a religião deles manda, mas quando a verdade do evangelho chega até eles, eles blasfemam da verdade do evangelho, eles blasfemam da sã doutrina. Quando a verdade do dízimo não obrigatório chega a eles, eles blasfemam. Quando a verdade que Deus não precisa de dinheiro para curar chega até eles, eles blasfemam do evangelho. Quando a verdade das heresias, das campanhas chega até eles, eles blasfemam do evangelho, rejeitando a exortação, rejeitando a repreensão. Assim eles estão blasfemando do Senhor. Era essa blasfêmia que Paulo praticava, quando ele rejeitou a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Só que quando ele abriu os olhos, meu Deus, eu rejeitei essa verdade, eu blasfemei.
Meu Deus, eu rejeitei essa doutrina, eu achei que isso era heresia, eu achei que isso era apostasia, mas não, isso é a verdade, eu estava blasfemando. É o que muitos precisam reconhecer, meus amados. Muitos precisam reconhecer, reconheça, abra seus olhos, meu irmão, abra-se e aceite ser exortado, aceite ser repreendido, reconheça que essas campanhas são heresias, reconheça que o comércio da fé é heresia, reconheça que vender os dons de Deus é heresia, é apostasia, é profanação. Reconheça que o show gospel é depravação, é desvio doutrinário, é heresia. Reconheça, porque enquanto você estiver com o coração duro para não aceitar essa exortação, você estará blasfemando do Senhor. Paulo entendeu que blasfemou do Senhor por causa disso, por ter rejeitado a doutrina que foi entregue a ele. Então Paulo diz que era um blasfemo. Eu era um blasfemo. A igreja evangélica brasileira está cheia de pessoas blasfêmias. Pessoas que têm ouvido a verdadeira mensagem, pessoas que estão tão cegas como Paulo na doutrina deles, pessoas que estão tão cegas como Paulo na religião deles, na denominação que eles seguem, na doutrina que eles aprenderam, estão tão cegas, mas tão cegas, que quando você tenta explicar a verdade, ele logo diz que você é um herege, ele logo blasfema da palavra que você está pregando. Se você chegar, por exemplo, para um irmão, dizer para ele: irmão, que é o que mais faz barulho é esse negócio do dízimo não ser obrigatório, é uma das que mais faz barulho. Você chega: irmão, olha, o dízimo não é obrigatório. Irmão, você está blasfemando. Não, irmão, isso aí está... Não, você é um herege. Lá no canal do YouTube, tem mais dezenas e dezenas de comentários de pessoas que colocaram lá no nosso canal. E eu dei uma olhadinha lá em alguns, não vi todos, não vi só alguns. Eu vi gente lá me chamando de herege, me chamando de falso profeta, porque eu estava explicando que o dízimo não era obrigatório. Então eles não percebem isso, o coração deles está tão enraizado, meu irmão, na religião dele, como o do Paulo estava no judaísmo, que não quis aceitar a doutrina que Cristo pegou. Por isso ele era considerado, por isso ele mesmo se considerou um herege, depois que Deus abriu os olhos dele. Assim como eu também hoje, posso dizer que eu também fui um blasfemo, porque eu também passei um período aí também, um grande período da minha vida também, em apostasia, em heresias. Alguém aqui também passou? Nas heresias, nas apostasias? Então você também era um blasfemo. Você também era alguém que blasfemava da verdadeira doutrina. Você rejeitava ela. Você rejeitava, desprezava a verdadeira doutrina. Você estava blasfemando. E outra coisa que ele diz, que ele era, além de blasfemo, ele era perseguidor. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa. Aqui no Brasil, as igrejas verdadeiras de Cristo, que pregam o verdadeiro evangelho, elas são perseguidas. Elas são perseguidas. Se um pastor, um mensageiro de Cristo, for para uma rádio ou para uma televisão, pregar a verdadeira doutrina, lá ele vai ser perseguido. Lá ele vai ser rejeitado e perseguido. Ele vai ser expulso da rádio, ele vai ser expulso da televisão. Por quê? Porque lá, ali principalmente os líderes religiosos, e vão ameaçar ela até de fechar ela, se não tirar aquele pregador dali. E os donos de emissora muitas vezes se sentem pressionados para não perder a emissora, para não perder a emissora, né? Eles acabam de fato expulsando aquele que está lá pregando a verdade. Então há uma perseguição, sim, aqui, contra aqueles que são da verdade, que são do verdadeiro evangelho. Então esses homens que perseguem, eles deveriam fazer como Paulo agora, reconhecer que são perseguidores. Eu não consigo entender ainda, meu irmão, por que é que todos os pastores daquela rádio estavam com raiva de mim por causa da minha pregação. Se você olhar para o canal do YouTube, você vai ver as pregações que nós pregamos, irmão, é apenas a Bíblia simples como ela é, explicando os versículos de uma forma simples,
de uma forma singela, tanto é que não tem pregações extraordinárias demais, são apenas mensagens simples dentro da santa doutrina, dentro do santo evangelho. E por que eles perseguiram? Por quê? Porque são blasfemos e perseguidores. Agora eles poderiam sim fazer como Paulo, abrir seus olhos e reconhecerem isso. E Paulo disse que era mais o quê? Porque assim, irmão, quando você é muito religioso, né? Muito firme numa doutrina, por exemplo, você vê aqui, nosso ministério, vocês que são firmes aqui no ministério, vocês têm aprendido essa doutrina, têm conferido com as escrituras, e têm visto o que é a verdade. Então a gente de fato prega mesmo, e protesta mesmo, e exorta mesmo, e repreende mesmo as heresias e os falsos profetas. Repreende mesmo, certo? E lá eles acabam se sentindo perseguidos por nós, mas não, nós estamos tão somente pregando a verdade que deveria ser pregada. E eles lá do mesmo jeito, estão lá pregando as heresias dele, a falsa doutrina deles, e quando nos veem pregando essa verdade, acabam se arremetendo contra nós, vindo contra nós para nos perseguir, e tentando calar a pregação dessa palavra. E Paulo diz também aqui, irmãos, que ele era opressor. Ele era opressor. Por quê? Porque ele oprimia os seguidores de Cristo e obrigava eles a blasfemar. Obrigava. Muitos cristãos foram presos por Paulo. Ele tinha cartas das autoridades romanas e judaicas para ir às cidades circunvizinhas e entrar naquelas cidades, e mesmo dentro de Jerusalém, dentro da Judeia, e em outras cidades do Império Romano. E ele tinha autoridade por carta, tanto das autoridades religiosas como políticas romanas e judaicas, de ir perseguir aquele povo e trazer eles presos. E ao trazê-los presos, Paulo, juntamente com outros que andavam com ele, obrigava aqueles irmãos a blasfemar, oprimia os cristãos. Então os cristãos, eles eram oprimidos. Paulo era um perseguidor de cristãos, era um opressor de cristãos. O cristão não podia viver a fé verdadeira dele, que Paulo já estava ali para oprimir ele. Um cristão não podia abrir a boca para pregar a verdade, que já estava ali o Império Romano, já estava ali Paulo, os fariseus ali para oprimir os cristãos que estavam pregando a verdade. Tanto é que muitos foram mortos, assassinados e torturados até a morte. Eles eram oprimidos. Paulo era um desses opressores. Então, há muitos religiosos que oprimem os verdadeiros servos de Deus para os impedir de viver a sua fé genuína. E isso talvez, provavelmente, alguns de vocês passam por isso. Alguns de vocês sofrem esse tipo de opressão. Alguém não quer que vocês vivam essa palavra genuína. Alguém que não quer que vocês pratiquem essa palavra verdadeira. Acabam lhe oprimindo. E quem lhe oprime muitas vezes são os próprios religiosos. É uma mulher que está na igreja, é uma esposa que diz que é evangélica. É um marido que diz que é evangélico. Marido diz: mulher, essa igreja que você está indo aí, está lhe ensinando muita coisa, você está muito estranha. Esse negócio de santidade, de obediência, submissão, você está muito estranha. E o marido também diz que é evangélico. Ou a mulher também diz que é evangélica e acaba oprimindo o marido. Homem, depois que tu foi para essa igreja aprender essa doutrina aí, tu parece que endoidou. Tu parece que ficou maluco, parece que pirou de vez. E ela também é evangélica, mas fica oprimindo o marido. Por quê? Porque o marido está na verdade, ela não está. E em outros casos, vice-versa. A mulher está na verdade e o marido não está. E o marido é evangélico, mas não precisa de tudo isso. Tudo isso aqui também não precisa de tudo isso. Isso aí é exagero, isso aí é demais. E não é. É porque as pessoas estão acostumadas com o evangelho diluído, fraco, que estão pregando por aí. As pessoas estão acostumadas com esse evangelho, irmão, esse evangelho gospel que está sendo de festas, de festinhas, de balada, de entretenimento, de músicas mundanas e carnais e profanas. As pessoas estão acostumadas com isso. E quando vê um crente como você pregando a verdade, vivendo a verdade, eles mesmos caem para cima de ti para te oprimir, dizendo que agora você está radical, dizendo que agora você está exagerando. Não, meu irmão, você não está radical, você não está exagerando, você apenas está seguindo de fato a doutrina que ele também deveria seguir. Mas Paulo, religioso, oprimia. E a igreja evangélica apóstata atual, ela também oprime aqueles que querem pregar a verdade. Oprimem. Eles acabam dizendo que não precisa disso.
Não, deixa aí, Deus é bom, todo mundo faz como quer, não precisa ninguém dizer nada não. Eles acabam dizendo que você é um confuseiro, é um agitador, que você está aí falando o que não sabe, o que não entende. Eles acabam falando isso. Acabam dando um exemplo de cantores e pregadores que fazem, mas não dão exemplo de Cristo e dos apóstolos, que devem ser os exemplos a ser seguidos. Então, de fato, irmãos, há os opressores atuais. E Paulo diz também que ele era o quê? Era um homem religioso, era um homem de igreja, um homem de oração, um homem de jejum, de esmola, de dízimo, de contribuições, porque ele cumpria direitinho a religião dele. Mas com tudo isso, ele diz agora aqui, que ele fez isso ignorantemente na incredulidade, ou seja, duas coisas. Agora ele reconhece, rapaz, eu fiz isso por ignorância. E o que é ignorância? Ignorância é a ausência do conhecimento. Por exemplo, eu sou totalmente ignorante em motor de carro. Ignorante. Já tem uma pessoa aqui que não, que entende melhor. Ele não é ignorante, eu sou ignorante porque eu não entendo. Então a ignorância é a falta de conhecimento de determinada coisa. Possa ser que eu sou ignorante na questão de motor de carro, mas possa ser que eu seja muito hábil, por exemplo, em montar um ventilador. E o irmão que é hábil para motor de carro, ele é ignorante na questão de montar um ventilador. Então a ignorância é a ausência do conhecimento. Então o que é que Paulo está dizendo? Mas meu irmão, pelo amor de Deus, Paulo era um erudito. Paulo era um teólogo. Paulo era teólogo, por assim dizer, um homem que estudava as escrituras da lei antiga. Paulo era um teólogo, Paulo era um erudito, um homem estudado. Ele chega a dizer que do judaísmo, da idade dele, ele sobressaía tudinho em conhecimento. Ele sobressaía todos em entendimento. Era um homem altamente capacitado. E agora ele está dizendo, olha, eu era um ignorante. Eu era um homem desprovido de entendimento, de conhecimento da vontade de Deus. Eu conhecia apenas a vontade do meu pastor, eu conhecia apenas a vontade da minha religião, eu conhecia apenas a vontade da minha denominação, eu conhecia apenas a doutrina que me ensinaram lá na igreja. Eu era ignorante na palavra. É isso que Paulo está dizendo. Era ignorante, não conhecia a verdade. Jesus chegou a dizer para os judeus, vocês examinam as escrituras e acreditam que nelas há vida eterna, e elas testificam de mim, e agora eu cheguei e vocês não querem vir a mim para ter salvação. Ignorância. Faz teologia, os pastores de hoje fazem teologia, fazem graduação, pós-graduação, doutorado, anel no dedo, diploma na parede, mas são ignorantes quanto à palavra de Deus. São teólogos de uma retórica excelente, de uma palavra extraordinária, de uma pregação estrondante e estonteante, mas não dentro da verdade, porque são ignorantes quanto à verdade. Você está vendo isso, irmão? Pode ser que a pessoa entenda muito da sua religião, entenda muito sobre a Bíblia, sabe os livros que foram encontrados, sabe até o nome dos livros que foram encontrados no Mar Morto, sabe o que é um para-chote, sabe o que é cristologia, angiologia, e outras cadeiras e estudos aí teológicos, sabem se expressar muito bem sobre sobre a história dos judeus, sobre fatos históricos, mas quanto à doutrina e à verdade que se deve ser seguida e obedecida, eles são ignorantes, assim como Paulo era. E Paulo agora reconhece. Paulo se achava tão capacitado, irmão. Paulo se achava o cara. Ele se achava o cara. Ele se achava o bambambam, o teólogo da época, o cara, o sabichão, o entendido. Eu vou perseguir esses crentes aí, tudo que eles estão pregando aí está errado. Esse tal de Jesus, isso é uma mentira. Isso aí está errado, isso aí é uma conversa fiada. Eu sou teólogo, está aqui a lei. A lei diz que ele vai nascer em Belém da Judéia. Esse tal de Jesus aí, ele veio lá de Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia. A escritura diz que ele vai ser filho de uma virgem. Olha a mãe dele aí, tem um monte de filho, e é casada com um carpinteiro. A escritura diz que ele vai ser um rei poderoso. Olha quem ele é, um carpinteiro pobre. O cara não tem nenhuma casa para morar. Esse não é o Messias. O cara, meu irmão,
entendia muito do que tinha aprendido com seus professores, mas ignorante no que se tratava da revelação doutrinária, da revelação bíblica. Então, irmãos, esse é o retrato dos homens de Deus de hoje, os Paulos de hoje. Não me refiro aos Paulos de hoje no fato de serem homens de Deus, pregadores da verdade, operadores de prodígios, não. Eu me refiro aos Saulos de Tarso, antes do conhecimento, antes da revelação, do encontro com Jesus Cristo, já estava na religião, já estava lá com a Bíblia na mão e não conhecia nada dela, era ignorante. Para que fazer teologia? Para que fazer cadeira teológica, curso teológico, se especializar, se formar, doutorado, graduação, pós-graduação, se você continua sem conhecer nada de Deus, meu irmão? Se você continua na ignorância, sem conhecer a vontade de Deus, que adianta isso? Não adianta nada. Quanto talvez não, com certeza, tem muitos leigos que não têm o primário, não tem um primeiro ano de estudo e conhece muito bem a vontade de Deus. Então nós estamos vendo, irmãos, por que Paulo disse que ele era o pior dos pecadores? Por causa disso, porque ele conhecia sobre Deus, mas não conhecia Deus. Ele conhecia sobre as Escrituras, mas não conhecia as Escrituras. Ele conhecia sobre a vontade de Deus, mas não conhecia a vontade de Deus. Sim, por isso ele era o principal dos pecadores. E por último ele diz o quê? Que ele fez isso na sua incredulidade. Mas espera aí, Paulo não era um judeu fiel e piedoso? Um homem que dava dízimo, que dava esmola, que orava, jejuava? Como é que um homem desse não tinha fé? Porque muitos, meus amados, sim, estão achando que tem uma fé extraordinária. Deixa eu lhe dizer, tem igrejas aí de homens pregando heresia e acontecendo milagres extraordinários. Eles acham que eles têm uma fé tremenda. Tem igrejas aí de homens que estão acontecendo curas e prodígios e sinais tremendos, e eles acham que tem uma fé prodigiosa. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que a sua situação é igual a de Paulo. Você não passa de um religioso cego e perdido e desviado da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque você faz prodígio, faz sinais, mas não tem a revelação da verdade. E os prodígios e sinais não vai ter poder para salvar a sua vida no dia do julgamento. Os prodígios e sinais não vai ter poder para salvar você no dia do juízo do Senhor. Então isso não quer dizer que eles têm uma fé extraordinária. Lembra quando Jesus chegou em Nazaré? Não operou muitos sinais ali, por quê? Não, por causa da incredulidade deles. Mas já em Cafarnaum, Jesus operou muitos milagres. Então peraí, se lá em Nazaré, onde Jesus nasceu, não operou muito milagre porque o povo não creu, então lá em Cafarnaum ele operou muito milagre, então é porque o povo creu. Logo depois, em seguida, Jesus está dizendo: ai de ti, Cafarnaum, vai ser levado até o céu? Não, serás abatida até o inferno. Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido operados os mesmos milagres que foram operados aqui, eles teriam se arrependido. O que significa isso? Era um povo que tinha fé só para receber cura, só para receber milagre, mas não tinha fé para obedecer, não tinha fé para renunciar, não tinha fé para se submeter à vontade de Deus. Não tinha a fé que leva o homem a temer a Deus. Eram pessoas que recebiam curas e milagres, mas não conheciam a doutrina bíblica. Eram pessoas que recebiam curas e milagres, mas não obedeciam a Deus, distorciam a palavra, adulteravam o evangelho, adulteravam a mensagem. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, meu irmão. Há milagres, há prodígios, há sinais, sim, porque o povo tem aprendido a crer nisso, mas é um povo que vai ser abatido até o inferno, assim como Cafarnaum, porque tem recebido milagres, todavia não tem crido no Senhor para obedecer à sua vontade. Se em Tiro e Sidom tivessem sido operados os mesmos milagres que foram operados aqui, eles teriam se arrependido. Ou seja, essa geração é uma geração que tem visto muito milagre aí, mas é uma geração que não obedece a Deus.
É uma geração que não renuncia nada para servir a Deus. É uma geração que só vê em Deus uma oportunidade de receber mais, de conquistar mais, de ganhar mais. É uma geração que não se arrepende, é uma geração que não se dobra diante da vontade do Senhor, é uma geração que não chora pelos seus pecados, é uma geração que não reconhece o quão pecador eles são. O negócio deles é: eu vou para a igreja receber bênção, eu vou para a igreja receber vitória. E não passam de incrédulos na questão do conhecimento da vontade de Deus e da obediência. Então Paulo reconhece que fez tudo isso na ignorância e na incredulidade. Então, meu irmão, eu tenho ouvido tanta gente dizer: ah, pastor, eu tenho muita fé. Já ouviu alguém dizer isso? Tem muita fé. Eu tenho fé demais. Se você tem fé, então mostre a sua fé pelas suas obras. Como? Vivendo a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Ricos, vocês têm fé, estão vendo o que vocês têm e repartam com os pobres. Isso é fé. Fé é para juntar, para conquistar. Qualquer incrédulo tem. Mas a fé salvífica leva o homem a abrir mão das glórias desse mundo. Essa fé que Deus quer. A fé verdadeira, a fé autêntica, a fé genuína. Paulo, irmão, era um homem de posição, era um homem de status, era um professor de teologia, era um professor da Bíblia, era um professor da Torá. Paulo ensinava. E agora ele reconhece: eu não conhecia a Deus. Ele era professor, ensinava, eu era um incrédulo, eu não tinha fé. Tudo que eu fiz foi na incredulidade. Toda a campanha que eu fiz foi na incredulidade. Todo jejum, toda esmola, todo dízimo que eu dei foi na incredulidade. Paulo reconhece isso. Apenas a prática religiosa, meu irmão, não poderá te salvar. Muitos têm dado dízimos. Eu uso essa palavra dízimo porque muitas igrejas só obrigam o povo a dar dízimo. Por isso eu quero usar, porque eu estou pregando para vocês ouvirem isso. Dízimo foi abolido, dízimo não existe mais. Dízimo não era dinheiro, dízimo era alimento, uma vez por ano. Todo mundo já sabe disso. Qualquer leigo aqui sabe. Pergunta qualquer crente aqui que tem irmão aqui que nem sabe ler e pergunta ele o que é o dízimo. Quantas vezes o dízimo era para ele? Ele sabe, dá aula para doutor de teologia sobre o dízimo. Tem crente aqui que não tem nem o primeiro ano e dá aula para doutor de teologia sobre o dízimo, para deixar doutor de teologia atordoado, com a boca calada, sem saber o que dizer. Então, fez na incredulidade. É a mesma coisa que muitos estão fazendo hoje, irmãos. Estão dando dízimo, mas estão dando na incredulidade. Estão dando esmola, mas estão dando na incredulidade. Estão jejuando, mas estão dando na incredulidade. Olha, irmão, para essas igrejas aí. Olha, liga o rádio, liga a televisão. Olha o que é que os pastores e apóstolos e bispos estão falando. Nós vamos subir o monte, vamos sacrificar, vamos ungir, vamos consagrar. É nessa sexta-feira, a grande sexta-feira, a forte sexta-feira da transformação. Traga a garrafa d'água, pega o óleo da unção, a gota do milagre, o sangue do cordeiro, a rosa ungida, a medalha ungida, a sua casa, o amuleto. Irmão, isso é na incredulidade. Isso é na ignorância. É preciso abrir os olhos, meu irmão. Precisa abrir os olhos. Ah, meu irmão, mas vai chegar a sua hora de abrir os olhos. Porque Paulo, nessa arrogância toda, achando que era o bichão, foi de cavalo à procura, perseguindo a igreja. Jesus se revelou para ele, botou ele na cara no chão, botou ele com a cara no pó. E quando ele viu: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu percebes. Imediatamente ele disse: o que é que queres que eu te faça? Vai para a cidade e vai ser dito a você o que você tem que fazer. Vai chegar a tua hora de cair do cavalo. Vai chegar a tua hora que Deus vai te colocar com a cara no chão. E essa vai ser a hora, meu irmão, da tua vitória. Essa sim é a hora da tua vitória. Na hora que Deus te pegar e te jogar com a cara no chão, aí essa vai ser a hora da tua vitória. Por quê? Porque vai ser a hora que você vai ter o encontro com Cristo. Aí Paulo chega lá em Damasco. Era para Damasco que ele estava indo? Damasco. Paulo chega lá em Damasco. 3 dias lá, sem comer nem beber.
só chorando e orando. Aí numa visão ele vê um homem chamado Ananias chegando lá. Aí está lá Jesus, oh meu Deus, está lá Jesus, Ananias, dizendo, ô Senhor, oi Senhor, eis-me aqui. Olha que coisa linda, irmão. Jesus já estava no céu igual ele está hoje. E falou, Ananias, e Senhor, pois não, vai lá na rua direita, na rua chamada direita, na casa de um homem lá, tem lá um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando, ele viu numa visão que você chegava lá e orava, ele era curado. Mas Senhor, esse homem veio para perseguir tua igreja, esse homem tem maltratado teus santos lá em Jerusalém. Eu vi falar o quanto mal ele tem feito. Vai lá, porque este é um vaso escolhido meu, para levar o meu nome entre os gentios, e eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. Aí quando chega lá, Ananias vai, Paulo, opa, quem é? Eu sou Ananias, o Jesus que te apareceu no caminho, mandou vir aqui, para que você seja curado, e volte a enxergar, agora não mais com os olhos da religião, mas pelos olhos do Espírito Santo. E ali Paulo abriu seus olhos e disse, desce as águas agora, seja batizado. Paulo foi batizado. Paulo tem mais um recadinho, o que é que foi? Ele disse, você vai sofrer pelo nome dele. E Paulo foi, Paulo se converteu, Paulo fez a obra, Paulo viveu e morreu para a glória do Senhor, reconheceu o seu pecado, reconheceu que era o pior dos pecadores, e agora seguindo a verdade. Foi assim. Foi dessa maneira. E agora, irmãos, eu lhe digo com toda a convicção, que a maioria dos pastores, pregadores, cantores, missionários, evangelistas, líderes, e até mesmo alguns de nós aqui, sim, estamos dessa mesma maneira, como Paulo estava. Vivendo piamente a religiosidade, sem conhecer a Deus. Vivendo piamente a religiosidade na ignorância, na incredulidade. Eu fico olhando, meu Deus do céu. Teve uma festa gigantesca agora aqui no Brasil, chamaram o Ciro de Nazaré. Só em Belém do Pará foi mais de 80 mil pessoas. Houve outros lugares que juntaram mais de 100 mil pessoas. Pessoas que saem, irmão, que juntam dinheiro o ano inteiro para ir para essa cidade. Uns vão a pé, outros ao chegar lá vão andar de joelho, outros levam a cruz nas costas, outros vão descalço, meu irmão. Uma força extraordinária, mas tudo isso praticado na incredulidade, sem o conhecimento de Deus. Na incredulidade. Quantas pessoas têm se doado, se gastado para ir para os cultos, para ir para os shows, acreditando que aquilo é uma bênção de Deus, se matado para dar os seus dízimos. Não, esse mês, meu Deus do céu, eu estou numa crise medonha, esse mês eu estou desempregado, o meu filho está precisando de um remédio, esse único dinheiro que eu tenho aqui é do dízimo, se eu tirar esse mexer no dia do dízimo, eu vou para o inferno, eu vou roubar a Deus, eu vou ser condenado. Não, eu vou pegar e dar o dízimo, porque eu tenho que dar para o devorador. Não, vi, filho, o devorador já está lá, é o teu pastor que está acabando com a tua vida, fazendo tudo, todo e quanto esforço, irmão, quanta dedicação, quanta entrega, mas tudo na incredulidade e na ignorância. Está faltando nessas pessoas um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e com muitos de nós também. Eu tenho dito para os obreiros, eu digo, olha, as pessoas quando ouvem essa pregação na internet, na rádio, elas são impactadas, é uma mensagem forte. Pai, eu vou, quero ir lá. Sim, mas muitos irmãos só vão, mas vão e até permanece, mas nunca obedece, nunca se sujeita, nunca se submete, nunca renuncia. E viu por quê? Porque creu? Não, só porque ele viu que era impactante a pregação, mexeu com ele, mas ainda não brotou a fé, ainda não brotou o entendimento, o conhecimento. E o simples fato de estarmos aqui assentados nessas cadeiras,
fazendo parte dessa congregação de pessoas, ouvindo este evangelho, que nós temos a certeza que é o puro evangelho do reino. Isso, simplesmente isso, a atitude de vir, de fazer parte, de estar aqui presente, não vai poder lhe salvar. Porque muitos estão aqui, mas continuam como Paulo, antes de ter um encontro com Cristo. Sabem pregar contra as heresias, sabem, são duros contra os apóstatas, sabem pregar contra os hereges, mas não obedecem à palavra, não se submetem à doutrina, apenas combater os hereges, combater os apóstatas e repreendê-los. Isso não é o suficiente para nos dar salvação. Preciso que tenhamos nossos olhos abertos. É preciso que sejamos selados, batizados, cheios do Espírito Santo. E quando eu falo de ser batizado com o Espírito Santo, eu não falo do dom de línguas, como os pentecostais acham que o batismo com o Espírito Santo é falar língua. Eu não me refiro a isso, porque o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com falar línguas. Muitos podem ser batizados com o Espírito Santo e não falar línguas. Nós temos um estudo sobre isso também, sobre o dom de línguas, está lá no YouTube. O batismo com o Espírito Santo não é caracterizado pelo dom de língua. O batismo com o Espírito Santo é caracterizado por um novo nascimento, por uma pessoa que passa a ter uma vida piedosa, uma vida de amor sincero, de compaixão sincera, de obediência, de submissão, de temor a Deus. Ele passa a ter a revelação verdadeira, viva, palpável, dentro do coração, que as mansões celestiais são reais, que elas são verdadeiras. Ele passa a desejar, a ansiar, a almejar isso. Ele passa a desejar a vinda do Senhor. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Ele passa a ter esse conhecimento, que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, é o que Deus nos tem revelado pelo seu Espírito. Ele diz isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano. Então, amado, então preste atenção. Nós estamos vendo aqui um homem chamado Paulo, que nós conhecemos muito bem. Mas esse homem, embora era religioso, piedoso, de uma vida regrada, de uma vida honesta, houve um momento na sua vida que ele estava na religião, mas abriu seus olhos e percebeu que era o pior dos pecadores, porque estava longe da salvação de Deus, que estava em Jesus Cristo, ou que está em Jesus Cristo. Estava longe da salvação de Deus, porque estava rejeitando a única doutrina que pode salvar o homem do inferno, que é a sã doutrina do Evangelho do Reino. Ele reconheceu isso. Então ele se considerou o principal dos pecadores, não por ser um bandido, um matador de gente, não por ser um prostituto, um drogado ou um viciado, mas por ser um religioso fanático, de coração endurecido para as verdades de Deus. E assim que muitos têm sido, e assim que muitos continuarão a ser, que continuarão presos às suas denominações, que continuarão presos às suas religiões, às suas igrejas, às suas doutrinas, sim, e que nunca abrirão os olhos para a verdade, porque estão cegos e mortos lá onde eles estão. Mas, se houver reconhecimento disso, arrependimento e conversão, aí haverá perdão para você, haverá perdão para nós. Um dia, eu fui um herege, estava na igreja católica, vim para a igreja evangélica, e passei a pregar heresia, teologia da prosperidade, campanhas, shows, forrós, entretenimento gospel, para atrair multidões, o sensacionalismo, o triunfalismo. E Deus abriu meus olhos, e eu achava que tinha tanta fé, e olha que tinha milagres no nosso ministério. Eu posso levar qualquer um de vocês lá, para os irmãos que eu pastoreava na congregação do Rick Jorge,
para você conversar com eles. Quando o pastor Jadel me dirigia aqui, tinha milagre, ele falou que tinha milagre, é verdadeiro ou é mentira? Pergunte. Tinha milagres, tinha curas, tinha sinais, tinha prodígio. Eu vi milagres extraordinários acontecer. Eu vi. Tinha tudo isso. Eu achava que eu era o Saulo de Tarso, o cara da vez. Eu achava que eu era né? Eu achava que eu era. E de repente Deus me tomou e me levou aos lugares mais baixos, me levou aos desertos mais sombrios, aos vales mais desertos e às angústias mais profundas, para me mostrar que eu não passava de um incrédulo, que eu não passava de um ignorante que não conhecia nada dele, que eu não passava de um herege, e que eu precisava conhecer a Ele, a vontade dEle e obedecê-lo. E por isso nós estamos hoje aqui. E como Paulo reconheceu, agora eu reconheço. E é importante que vocês reconheçam. E vocês, pastores. Outro dia agora, um irmão, um obreiro aqui da igreja, ligou para um pastor de uma rádio aí, que estava pregando uma heresia. E esse pastor falou para o irmão: não, eu sei, mas é porque eu não posso mudar uma doutrina, que eu já venho pregando isso há anos. Eu disse: meu querido, pelo amor de Deus, se nós ao reconhecermos quando a doutrina está errada e não mudarmos, é porque nós ainda continuamos cegos como Saulo de Tarso. Mas se nós ao reconhecermos quando a doutrina estava errada e mudar para a verdade, então é sinal que nós não somos mais Saulo, agora nós somos Paulo convertido. É isso que eu quero dizer para os pastores e líderes. Eu quero entregar uma mensagem de Deus para vocês. Quero dizer para você que está aqui, para você que me ouve agora na rádio ao vivo, para você que me ouve pelo YouTube, que não é feio, não é ridículo, não é sinal de fraqueza você reconhecer que está em apostasia e pregando heresias. Pelo contrário, você reconhecer, se arrepender e se converter disso, isso é louvável diante de Deus. Se essa palavra te encontrou, meu caro pastor, evangelista, missionário, você, é porque você é Deus quer te transformar num Paulo. É porque Deus quer te fazer um homem de Deus, um pregador da verdade. Deus quer te resgatar dessa heresia, dessa apostasia, e quer te fazer um verdadeiro ganhador de almas. Paulo mudou. Será? A coisa mais digna e louvável que eu vejo no evangelho para com o homem é o arrependimento. Arrependimento dos vícios, arrependimento da prostituição, arrependimento da mentira, do adultério, o arrependimento da heresia, da apostasia, da falsa doutrina, o arrependimento. E o nosso orgulho não nos deixará arrepender. Paulo era orgulhoso, mas não tem, irmão, quem segure o orgulho após ter um encontro real com Cristo. É preciso que haja em nós aqui, irmãos. Essa palavra foi para os apóstatas? Foi para os hereges? Foi, mas foi também para todos os que frequentam igrejas, que congregam igrejas, como queira chamar, que são membros, discípulos, como queira chamar. Todos, seja quem está aqui, quem faz parte desse ministério, seja para mim, seja para vocês, seja para todos, seja para todos. É uma mensagem para nós, uma exortação para nós. Será que de fato nós estamos sim fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, ou estamos apenas fervorosos, firmes, numa doutrina que está nos levando para a condenação? É preciso que nós abramos o nosso entendimento. É preciso reconhecer isso, que você é o pior dos pecadores. Eu sei que você não é uma prostituta, um drogado, um viciado, você é uma pessoa da igreja. Você é o pior dos pecadores porque você está em apostasia. Você é o pior dos pecadores porque você está em heresia, porque você é um ignorante quanto à palavra de Deus, você é um incrédulo. Foi isso que Paulo se intitulou. Mas aí houve o reconhecimento disso, e houve também o arrependimento, e houve a conversão.
Se houver isso, irmão, haverá perdão. É como ele diz aqui em 1 Timóteo 1 ainda, no versículo 16, ele diz: por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo finaliza aqui, nós estamos finalizando, aliás, com o que Paulo está dizendo, que ele disse: a graça de Deus me alcançou, o Deus que me escolheu no ventre da minha mãe, e me permitiu andar nas heresias, na apostasia, sim, eu alcancei misericórdia dele, eu que sou o principal dos pecadores. Por quê? Deus deu arrependimento ao principal dos pecadores, para colocar ele, por exemplo, para todo aquele que seja pecador, tão desvirtuado e distante de Deus como Paulo era, para que essa pessoa possa saber que há perdão para você, se houver arrependimento, para que você possa saber, seja você muçulmano, seja você espírita, seja você católico, evangélico, herege, que é a maioria das igrejas, mais de 80, 90% das igrejas, seja quem for você, Deus salvou esse pecador depravado, sim, para mostrar para você que há perdão para você. Aí você diz: ah, mas eu não sou um pecador depravado, eu sou uma pessoa boa, justa, piedosa, eu vou para a igreja, eu rezo, eu tiro o terço, eu vou para as novenas, eu faço, pago promessa, eu vou para a missa. Mas é exatamente esse o seu pecado, a sua depravação. Paulo chegou a comparar esse tipo de pecado, irmão, mais grave do que os pecados praticados no mundo. Quando Paulo diz que é o principal dos pecadores, ele está dizendo que é mais pecador do que uma prostituta, do que um drogado, um viciado. E eu me lembro das palavras de Martinho Lutero, o reformador, que Martinho Lutero disse que os guardas de bordéis, você sabe o que é bordel? Os guardas de bordéis não são mais pecadores do que esses padres que pregam heresia. Na época dele eram os padres que estavam lá se desviando da doutrina verdadeira. Eles não são mais pecadores do que esses pregadores, de indulgência, que distorcem a palavra de Deus. Martinho Lutero disse isso. Por quê? Porque o pecado dos guardas de bordéis, aqueles homens pecavam e voltavam para casa com a consciência pesada, vendo realmente estavam numa vida depravada. Mas aqueles pregadores de indulgências e heresia, viviam naquele pecado de perdição também, que é a heresia, e voltava para casa achando que estava bem com Deus, porque era religioso. Então o pecado dos religiosos, hereges e apóstatas, que não conhecem a vontade de Deus, é mais grave do que o pecado de quem está no mundo da perdição e da depravação. Não que quem está na perdição e depravação vai se salvar, não, precisa se arrepender também, tanto quanto eles. O que eu quero dizer é porque essas pessoas muitas vezes se consideram melhor do que as outras. Quando a gente vai pregar na porta de um show gospel, isso aconteceu com a gente várias vezes, e fomos pregar para os irmãos: olha, essa prática é heresia, isso é apostasia, vocês estão transformando a obra de Deus num negócio. E sabe o que eles disseram para nós várias vezes? Olha, do lado de lá, na época, lá no centro de eventos, lá de lá está tendo um monte de jovem lá fumando maconha e se drogando, quer que você não vai evangelizar lá? E eu perguntei para aquele garoto: você se acha melhor do que eles? Eles estão se perdendo, porque estão de fato usando droga e se prostituindo, mas vocês também estão se perdendo, porque estão em heresia. Vocês estão condenados tanto quanto eles, se não se arrepender do pecado de vocês. Os religiosos têm esse problema. Eu não esqueci de um dia que eu estava pregando para uma senhora católica, expondo para ela o evangelho, e chegou um rapaz embriagado, do nosso lado. Só pega para ele aí que ele está precisando. Eu olhei para ele, eu digo: é, senhora, realmente ele está precisando, não mais do que eu e a senhora, ele precisa tanto quanto eu e a senhora, que estamos aqui de pé. Ele precisa do mesmo tanto de nós, ele não precisa mais do que eu e que a senhora, não. Porque ele se sente melhor do que os outros, irmão. Está indo para a igreja, está aí, acha que é melhor do que os outros. Não,
Reconheça isso, entenda essa palavra e veja que você religioso é pior dos pecadores, mais do que quem ainda está nesse mundo perdido. Que Deus coloque essa palavra no seu coração e que possa abrir esse entendimento, o seu entendimento, que Ele está dizendo aqui para concluir. Sim, que Deus pôs exemplo nele, que era um herege, um ignorante, um homem sem fé, porém religioso, e achava que estava certo. Que Deus colocou exemplo nele de arrependimento, para que todos aqueles que seguem a religião, uma religião apóstata e herege, possam reconhecer também hoje, que estão distantes de Deus e possam se arrepender, para que também possam receber o perdão de Deus, independente do que você tenha feito. Deus quer te dar perdão, mas para isso é preciso você se arrepender e seguir o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.